galera, hoje nós vamos continuar corrigindo aqui a lista de lançamento oblíquo. Ficou faltando a questão 3 e logo depois nós vamos passar para a lista 3 de lançamento oblíquo, que é essa daqui, tá bom? Vamos lá então. Um projétil é lançado obliquamente com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com horizontal. Expresse a resistência do ar, adote a gravidade 10 e o seno de 53 igual a 0,8 e o cosseno igual a 0,6. Na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule sua velocidade mínima. Bom, essa pergunta é muito fácil de responder, porque a velocidade mínima é aquela no ponto mais alto, certo, senhores? No ponto mais alto, o projétil ele tem apenas a velocidade horizontal, Vx, não tem velocidade vertical, certo? E, portanto, vai ser mínima, a velocidade dele vai ser mínima. O Vx é constante, o Vy vai reduzindo até zero no ponto mais alto, depois ele volta a aumentar. A velocidade mínima é no ponto mais alto e é o Vx. Bom, então, para achar a velocidade mínima, basta encontrar o nosso Vx. Beleza? Então, olha só, nós temos um triângulo retângulo formando o vetor velocidade, que é 50, que é a hipotenusa, né? Nós temos uma componente na horizontal, que é o Vx, e temos uma componente na vertical, que é o Vy. E aqui um ângulo de 53 graus, certo? Para a gente encontrar o Vx, a gente tem que usar qual relação? Cosseno. Cosseno de 53 é o cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa, que é 50. Certo? Ele deu cosseno de 53, 0,6. Passa multiplicando aqui 50. Isso é igual a Vx. Tá? 5 vezes 6 vai dar 30. Então a gente tem um Vx de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima. É o Vx em qualquer ponto. Dúvidas, senhores? Fácil, né? Sem perguntas? Só um minutinho para eu anotar aqui. Claro. Sim. Então tá. Agora tem a pergunta B. No instante 5 segundos após o lançamento, determine o par XY, que em metros localiza o projétil em relação ao ponto de lançamento. O que é isso, par XY, hein? É que a gente pode colocar a trajetória do projétil num plano cartesiano. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. E aí a trajetória dele, né? A gente sabe que é uma parábola. Então ele quer saber, ó, depois de 5 segundos, onde que o projétil está? Qual que é o par XY, por exemplo. Vamos supor que ele está aqui, ó, depois de 5 segundos, tá? Eu não sei, vamos supor que é aqui. Então eu quero o X desse ponto, que vai ser esse cara aqui, né? E eu quero o Y desse ponto, que vai ser esse cara aqui. Beleza? Entenderam o que é o par XY? Bom, como que a gente resolve isso? Bom, para achar o ponto X, o eixo X aqui, né? Nós precisamos da velocidade horizontal. Mas a gente já conhece ela, 30. Então, a gente sabe que na horizontal o movimento é uniforme, Deus vê tudo. Então a gente tem que usar a equação Deus vê tudo. A distância que ele vai andar na horizontal vai ser a velocidade da horizontal vezes o tempo que passou, que é de 5. Então a gente tem 150 metros. Pronto. Esse ponto aqui é o 150. Agora falta o ponto Y. Bom, para a gente encontrar o ponto Y,
né, é na vertical. E na vertical é movimento uniformemente variado. Então a gente pode usar a equação D igual a V0T mais AT2 sobre 2, mas aplicada à vertical. Então agora a gente esquece que vai para frente e vamos pensar que vai só subir e descer, entendeu? Então aqui a distância é da vertical, a velocidade inicial é da vertical, é tudo da vertical. E a única coisa em comum da horizontal com a vertical é o tempo. O tempo é o mesmo, né? Não depende se é na horizontal ou na vertical. O resto muda da horizontal para a vertical, tá? Então vamos lá. Olha só. Como eu preciso da distância vertical, né, para achar a posição dele. Nós não conhecemos a velocidade inicial vertical, a gente não sabe quanto que ela vale. Certo? Então vamos calcular ela primeiro. Como que eu acho a velocidade inicial vertical? Voltando aqui, ó. A gente quer agora o nosso VY. O V0Y, né? Como que a gente encontra ele? O seno de 53 graus é o cateto oposto, que vai ser o V0Y, aqui faltou V0 aqui, tá? Sobre a hipotenusa. Hipotenusa é 50. Então, o nosso V0Y vai ser 50 vezes o seno de 53. E ele deu o seno de 53, né? 0,08. Então, é vezes 0,8. Isso vai dar 5 vezes 8, 40 metros por segundo. Tá? Aí, ó, conhecemos a nossa velocidade inicial vertical. Deixa eu abaixar isso aqui. Então, agora eu posso calcular aqui a distância vertical, né? Então, fica assim, distância vertical vai ser, qual que é a velocidade inicial vertical? 40. Quanto tempo passou? 5. Aqui eu tenho que pôr menos, porque eu estou falando que esse cara é positivo e ele é para cima, então a gravidade que é para baixo tem que ser negativa. Vezes o tempo que é 5 ao quadrado sobre 2. Isso dá 4 vezes 5 dá 20, né? Vai dar 200. Menos 10 por 2 dá 5. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 25, 125. Isso dá 75, né? 75 metros é a distância que ele anda. Pronto, o ponto vertical é os 75 metros. Beleza? Então, qual que é o ponto XY? 150, 75. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida geral. Diga. Quando vai fazer aquelas fórmulas que envolvem, que misturam a velocidade inicial com o seno e com o ângulo θ, eu preciso, tipo a fórmula da altura máxima e do alcance, eu preciso separar entre velocidade de x e de y, mesmo quando eu estou fazendo essa fórmula, ou não? Não, aquelas expressões, Sadora, todas elas te davam a resposta em função da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. Essa velocidade inicial aqui é a velocidade de lançamento, é a resultante, não é nenhuma componente, entendeu? Então a própria equação, ela faz esse serviço para você, né, que é encontrar o pedaço da horizontal da vertical. Por isso que nas equações aparecem ou seno ou cosseno. Entendeu, Isadora? Então você não precisa fazer isso não. Ah, entendi. Que a equação ela faz para você. Tipo assim, ó, vamos supor que você quer o alcance. A gente sabe que o alcance é V0 ao quadrado, seno de 2θ
sobre g. Esse cara aqui, ó, é a velocidade de lançamento. Apesar do alcance ser uma grandeza associada à horizontal, você não precisa, quer dizer, você não deve, no lugar de V0, colocar o V0x. Por que você não deve fazer isso? Porque a equação ela faz isso para você. É por isso que aparece aqui o seno de 2θ. O seno ele serve para encontrar o pedaço da velocidade horizontal da velocidade de lançamento. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Sem dúvidas? Então, agora nós vamos para a próxima lista de lançamento oblíquo. Tá? Não deve dar para fazer, deve dar tempo de fazer tudo, não. Mas a gente vai adiantando isso aqui, tá? Duas pedras são lançadas do mesmo ponto no solo no mesmo sentido. A primeira tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e forma um ângulo de 60 graus. Enquanto para a outra pedra, esse ângulo é de 30 graus. O modo da velocidade inicial da segunda pedra, V0, de modo que ambas tenham o mesmo alcance, despreze a resistência do ar. Bom, aqui a gente quer que os alcances sejam iguais, né? Vamos chamar essa pedra aqui de A, essa pedra aqui de B. Essa questão, matematicamente dizendo, eu acho que ela é um pouquinho puxada para vocês, tá? Porque ela exige um certo conhecimento de ciclo trigonométrico. Assim, é uma questão, lógico, de nível médio, uma questão possivelmente poderia cair no Enem, mas a gente vai desenvolvendo isso aí ao longo do ensino médio, tá? Mas vamos resolver. Olha só, o que a questão quer, a condição que ela coloca, é que o alcance da pedra A seja igual ao alcance da pedra B. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de condição de contorno. É a condição imposta pela questão. E como calcula o alcance? A gente sabe que o alcance é dado por V0 ao quadrado, seno do dobro do ângulo, dividido pela gravidade. Certo? Mas isso tudo da pedra A. Tá? Tem que ser igual a isso tudo da pedra B. Beleza? Tem que ser isso tudo da pedra B. Isso. Pois não? Então eu tenho que saber a fórmula? Não necessariamente, Ana Luísa. Você não precisa saber, não. Dá para resolver essa questão sem saber a expressão? Dá para saber. Dá para resolver, quer dizer. Só que tem um problema. Assim, vai dar tanto trabalho. A questão a resolução dela, né, vai ficar tão grande que eu pulei a metade do caminho da resolução já pegando a equação pronta. Tá? Eu estou fazendo isso porque a gente acabou de usar essa equação, né? Aqui, ó. A gente acabou de utilizar essa equação aqui. Então eu peguei a equação pronta porque isso vai economizar muito tempo, tá bom? Tá, mas esse é um caso muito específico, né? Porque eu não quero me apegar a essas equações de oblíquo, não. Não, sim, mas isso aqui não é nenhum caso específico, não. Essa questão é possível de resolver sem saber a equação, tá? Só que ela dá mais trabalho. E para economizar tempo, eu vou pegar a equação pronta. Então, olha só. Qual que é a velocidade inicial da pedrinha A? É 20, né? 20 metros por segundo. Então, fica assim, ó, 20 ao quadrado. Vezes o seno de 2θ. O ângulo de lançamento da primeira pedrinha é de 60 graus. Então, seria o seno de 120.
né? Porque é o dobro do ângulo, seno de 120. Na gravidade eu posso cortar aqui, tá? Que é igual a velocidade inicial da segunda pedra, né, que é do B aqui, tá? Vezes o seno, ela foi lançada com 30 graus, então fica o seno de 60 graus. E aqui que aparece uma necessidade de um conhecimento um pouquinho maior de trigonometria, que esse conhecimento é visto lá no ciclo trigonométrico. Acredito que vocês vão estudar isso, tá? Com o Tigrão. Mas eu já até mandei para vocês um link de uma videoaula sobre ciclo trigonométrico para você assistir. Por isso que eu disse que essa é uma questão um pouco mais puxada para vocês, matematicamente dizendo. E o que a gente precisa saber aqui é que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Eles são iguais. Essa demonstração é vista no ciclo trigonométrico, no link que eu já mandei para vocês, tá? Ou vocês vão ver com o Tigrão. E se são iguais, a gente pode cortar, não é verdade? Ó? Seno de 120 você pode cortar com seno de 60. São iguais, passa dividindo, dá 1. Olha que legal essa questão. Então fica, ó, 20 ao quadrado, não vamos deixar 20 ao quadrado. É igual a V0 da pedra B ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, ó. Os quadrados se cancelam. E aí sobra V0B igual a 20 metros por segundo. O que isso significa? Que as pedrinhas, elas devem ser lançadas com a mesma velocidade para terem o mesmo alcance. E elas foram lançadas de ângulos diferentes. Um é 30, o outro é 40, o outro é 60. Mas por que, professor, que elas vão ter o mesmo alcance, sendo lançadas com a mesma velocidade, porém de ângulos diferentes? É que a pedra A, ela vai subir mais. Ela vai fazer isso aqui, ó. E a pedra B, ela vai fazer isso daqui. Então o que acontece? O tempo da pedra A vai ser maior do que o da B. Se o tempo dela é maior, né, porque ela subiu uma altura maior, a velocidade horizontal dela é menor. Desculpa, perdão, é maior, né, a velocidade horizontal dela. Isso porque ela fica mais tempo no ar, não é verdade? A pedrinha fica mais tempo no ar e tem que percorrer a mesma distância horizontal, certo? Então a velocidade horizontal Vx do B é maior do que o Vx do A. O tempo do B é menor, mas a distância é a mesma. Então ela tem que fazer isso numa velocidade maior. Sacou? Uma coisa compensa a outra. Beleza, gente? Dúvidas? Então a velocidade horizontal do A é maior. Não, aqui, ó. É o que está escrito aqui, ó. A velocidade horizontal do B tem que ser maior do que do A. Por quê? Porque o B percorre a mesma distância horizontal, porque o alcance é o mesmo, num tempo menor. Então ela tem que ter velocidade horizontal maior. Entendeu, Ana Luísa? Aham. Mas aqui, tipo, sobre essa questão número 1, nem, tipo, só me falar como que seria que alguém poderia pensar sem ir direto pra fórmula, só porque eu não sei se eu pensei certo, entendeu? Tipo, no meio do caminho, assim, pra poder ver e corrigir. Quer saber como resolveria essa questão sem saber equação? É, o raciocínio lógico pra isso, sabe? De, vou pegar aqui a tal equação, vou ver a mesma distância, aí vou, enfim. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. O alcance é a distância horizontal, né? Para eles terem o mesmo alcance, eles têm que percorrer a mesma distância horizontal.
Então, a distância no eixo X da pedrinha A vai ser igual à distância no eixo X da pedrinha B. E você sabe que na horizontal você tem que usar o quê? Deus vê tudo. Então, você vai fazer a velocidade horizontal da A vezes o tempo igual à velocidade horizontal da B vezes o tempo da B. Tá? Aí você vai ter que calcular a velocidade horizontal. Como faz isso? É o V0 cosseno θ. E você vai ter que calcular o tempo de subida. Como que faz isso? Tempo de subida tem que aplicar na equação Vf igual a V0 mais AT e calcular o tempo, né? Sendo o V0 o próprio Vy. Então dá trabalheira danada aqui, mas é assim que faz. Tá bom, Ana Luísa? Aham. Próximo. Um caminhão se desloca em movimento retilíneo e horizontal, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Sob sua carroceria está um canhão, postado para tiros verticais, conforme indica a figura. A origem do sistema de coordenadas coincide com a boca do canhão, e no tempo igual a zero ele dispara um projétil com velocidade 80 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o deslocamento horizontal do projétil até ele retornar à altura de lançamento em relação ao caminhão e ao solo. Bom, senhores, com relação ao caminhão é muito fácil responder. Por quê? O caminhão, ó, vamos desenhar aqui para você ver o que acontece. Ó, o que vai acontecer? Opa, que é isso? Vamos colocar aqui, ó, 3 posições diferentes para o caminhão, tá? Aqui é quando a bomba ela é lançada, certo? O que vai acontecer com a bomba? Vai acontecer isso aqui, ó. Aqui no ponto mais alto e aqui no ponto mais baixo. Isso para nós como observador, certo? A gente vê isso. Mas e se o observador estivesse no caminhão? Imagina uma pessoa aqui, ó, no caminhão. Ela vai ver a bomba fazendo essa trajetória? O que ela vê? A bomba subindo e descendo. É isso que ela vê. Porque ela está no caminhão, ela tem a velocidade do caminhão, e a velocidade horizontal, Vx, da bomba, é a do caminhão. Então, para o caminhão, a bomba na horizontal está em repouso. Essa situação, gente, é exatamente a mesma de você aí na sua casa lançar uma pedrinha para cima, estando você sentado na cadeira. É a mesma situação. Por exemplo, imagina você na cadeira e sentado. Você joga uma bolinha para cima. O que a bolinha faz? O Éfeso sobe e desce. Só isso. É verdade. Mas você não está na Terra? E você sabia que a Terra tem uma velocidade de translação de 108 mil quilômetros por hora? E a pedra não cai na sua mão? O que isso significa? Que ela te acompanha. Então, para o Sol, qual a trajetória da pedra que você jogou aí da sua mão? Essa. E para você, sentado na cadeira, qual a trajetória da pedra? Essa. É a mesma coisa. Beleza? Então, para o caminhão, o deslocamento na horizontal da pedra é zero. Tranquilo, gente? Alguma dúvida quanto a isso? Calma, como? Como o que, minha querida? A pedra deslocou zero na visão da pessoa. Você entendeu o lance da Terra, Isadora? O Sol como observador?
Vamos pegar um outro exemplo. Você está viajando de avião, Isadora. Tá, imagina que você está dentro do avião. E aí, a aeromoça coloca um suco para você. Tá bom? No copo, né? Foi lá e serviu você um suco. Qual movimento o suco faz, Isadora? Oblíquo. Queda livre. Mas vamos supor que o suco estava acabando, só tinha um pouquinho de suco, e aí ela virou a garrafa totalmente, certo? Estou supondo que tinha só um tiquinho de suco, ela virou tudo assim. Qual movimento o suco faz, Isadora? Gira. Ele fica girando? O suco Ele cai. cai no copo. Ué, o suco cai. Tá aqui o copo. O suco faz isso aqui, ó. Certo, Isadora? Sim. Mas para quem está fora do avião, o suco faz isso? Não. Por quê? Porque o suco tem a velocidade do avião. Então, quem está fora do avião, imagina o super-homem, tá lá flutuando, lá no céu, parado assim, olhando na janela o avião passando. Qual movimento, qual trajetória o suco faz para o super-homem? O suco vai, vamos supor que o avião está indo para a direita, tá? O suco vai fazer isso aqui, ó. Dentro do copo. Porque o suco tem a velocidade do avião. Assim como o copo, assim como você. Entendeu, Isadora? Sim. Então, concluímos que a trajetória depende do observador. A mesma coisa aqui no caminhão. Para o caminhão, o deslocamento horizontal da bomba é zero. Mesma coisa do suco, né? Quando eu coloco o suco nessa situação que eu descrevi dentro do avião, você não vê o suco indo para frente, não. Você não vê. Porque para você ele está parado. Sacou? Então o deslocamento em relação ao caminhão é zero. Beleza, Adora? Sim. Agora, e com relação ao solo? Com relação ao solo é diferente, hein? Agora ele não é zero, não. O que a gente tem que fazer para encontrar esse deslocamento? Você vai ter que achar o tempo de voo e aplicar a equação Deus vê tudo. Deus vê tudo. Sendo a distância na horizontal, a velocidade da horizontal e o tempo tanto faz. Horizontal ou vertical é o mesmo, certo? Inclusive, para encontrar o tempo, nós vamos pensar na vertical. Por quê? O tempo vai ser o tempo para o canhão subir e descer. Mas como para subir e descer eles são iguais, eu calculo o tempo só para subir e multiplico por 2. Então vamos fazer isso. Para encontrar o tempo, ó, eu vou usar a equação VF igual a V0 mais AT. Mas aqui aplicando a vertical, somente a vertical. Qual a velocidade final vertical? Somente na subida. 0, que é a velocidade lá em cima, né? Qual a inicial vertical? É a velocidade de lançamento, que vale quanto? 20. Não, 20 é o do caminhão, né? Ele dispara um projétil a 80. Então a velocidade inicial é 80. Aqui eu tenho que colocar menos, né? Porque a gravidade é para baixo e eu estou falando que para cima é positivo. Então é menos 10 vezes o tempo. Então a gente tem, ó, 80 está somando, passa subtraindo, o menos 10 está multiplicando, o menos 10 passa dividindo. 80 por 10 dá 8. Então a gente tem um tempo de 8 segundos para subir e para descer. 8 segundos. Então qual o tempo de voo? 16 segundos. Que é 8 para subir,
8 para descer. Tá? Agora a gente sabe o tempo. Quem é o Vx? É a velocidade do caminhão. Então pronto. A distância que vai andar na horizontal vai ser, que é o alcance, né? Vamos para o alcance aqui. Ó. A velocidade do caminhão, que é 20, vezes o tempo que o projétil fica no ar, que é 16. 2 vezes 16, 32. Com 0, 320. 320 metros. Dúvidas? Sem dúvidas? Então vamos para a próxima. Um aluno do Cefet, em uma partida de futebol, lança uma bola para cima, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima aqui em cima, né? A gente sabe que a velocidade na altura máxima é de 20. Podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo será? Senhores, na altura máxima, a velocidade é a horizontal, que é constante, né? Ela não muda. O tempo todo, qualquer ponto, a horizontal é a mesma. Então, no início, ó, aqui está o vetor velocidade de lançamento, que a gente quer encontrar. Aqui está a velocidade horizontal, que vale 20. Ela é a mesma lá de cima. E aqui o ângulo de 60. Bom, então só aplicar o cosseno aqui, né? O cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Pronto. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Lá da tabelinha, né? Então fica meio é igual a 20 sobre V0. Beleza? O que acontece? Daqui para cá, dobrou, não foi? De 1 para 2 dobra. Daqui para cá também dobra. Então V0 é igual a 40 metros por segundo. Resposta letra E. Beleza, gente? Dúvidas? Só um minutinho para eu anotar. Claro. Ô Fabrício, Fala, Tomás. só uma coisa, de onde que veio esse 1,5? Só um detalhe, meu querido. A gente fala errado, né? 1,5. Isso não é 1,5. Isso é meio. Tá? 1,5 é 1,5, que é 3 sobre 2. Tá? Cuidado com isso. Quando escrever 1 sobre 2, a gente fala meio. E de onde veio esse meio? É o cosseno de 60 graus, que vale meio. E como é que você sabe disso, pessoal? Lá da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra, Tomás? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Questão 4. O projeto é lançado obliquamente no ar com uma velocidade inicial de 20. A partir do solo, no ponto mais alto de sua trajetória, verifica-se que ele tem velocidade igual a metade de sua velocidade inicial. Então, se é 20, aqui é 10. Certo? Metade. Qual a altura máxima em metros atingida pelo projétil? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai precisar da velocidade vertical, né? A gente sabe a horizontal, que é 10, que é a lá de cima. A gente vai precisar desse cara aqui, ó, que é o nosso V0Y, para encontrar a altura máxima. Né? Bom, e aí, como é que a gente acha esse V0Y aqui?
Bom, você pode usar a tangente, né? Mas já não sabe o ângulo aqui. Então vamos aplicar primeiro o cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? É 10 sobre 20. Isso aqui dá meio. Então a gente sabe que o cosseno do ângulo de lançamento é meio. Então a pergunta é, qual o ângulo de lançamento? Qual cosseno de qual ângulo que dá meio? 60 graus. Né? 3, 2, 1. Portanto, o ângulo de lançamento é de 60 graus. Beleza? Bom, agora para achar o V0y, eu tenho que usar o seno. O seno de 60 graus é o cateto oposto, que é o V0y, sobre a hipotenusa, que é 20. Então, a gente tem o V0y igual. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como é que você sabe, professor? Da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra? Raiz de 3 sobre 2. Vezes 20. Isso dá 10 raiz de 3. E agora? Agora que eu sei a velocidade de lançamento vertical, eu encontro a altura que ele alcança. Como? Usando, por exemplo, a equação de Torricelli. Vf ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Mais 2AD. Aplicada à vertical. Vamos pensar só na vertical. Tá? Então, a velocidade final vertical. Tudo é vertical, tá, gente? Tudo vertical. É 0. Mais 0 ao quadrado. A inicial é 10 raiz de 3, acabamos de calcular. Aqui eu tenho que pôr menos, porque a gravidade é para baixo. Né? Então é menos 2 vezes a gravidade. Vezes a distância vertical, que é a altura máxima. 0 ao quadrado, 0. Isso aqui é o quadrado dá 100 vezes 3. Menos 20. Altura máxima. 100 vezes 3 dá 300, né? Então é menos 300, passa para lá subtraindo, dividido por menos 20, isso é a altura máxima, menos com menos dá mais, 30 por 2 dá 15 metros. Então ele alcança uma altura de 15 metros. Beleza? Dúvidas? Pois não? Na hora de descobrir a velocidade vertical, ao invés de deduzir que aquele ângulo era 60, eu só fiz o teorema de Pitágoras mesmo. Sim. Mas o resultado deu a mesma coisa. Deixa eu ver. Sim, dá para fazer, né? 20 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais V0y ao quadrado. Beleza. Perfeito. Fica até mais fácil, né, Sofia? Aí você encontrou um jeito mais fácil que eu. Muito bom. Beleza? Será que dá tempo de fazer a próxima aqui? Um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade de 10 e fazendo um ângulo de 45 em relação horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de... Então, gente, ó, dá para fazer essa questão sem saber a equação pronta? Dá. Mas eu agora não vou fazer, porque faltam 4 minutos para a aula acabar. Tá bom? Então, vou pegar a equação pronta. Alcance é igual a V0 ao quadrado. Seno de 2θ sobre G. Então, o alcance vai ser, a velocidade inicial é 10. 10 ao quadrado, 100. Vezes o seno, qual que é o ângulo de lançamento? 45 graus sobre a gravidade, que é 10. Então, a gente tem um alcance de 10 vezes 2 vezes 45 é 90. E o seno de 90 é 1. Tá? Então, 10 vezes 1, 10 metros. Pronto. Tá vendo assim? Sabendo a equação, o serviço é muito menor, né? Muito rápido. Mas é muita equação para decorar. Por isso que eu não aconselho decorar a equação.
Pronto, resposta letra E. Dúvidas, gente? Então tá. Então vamos parar por aqui. Beijo, galera. Fica com Deus. Até terceiro horário. Tchau, gente.